Grande é o nosso Deus. Aleluia, o guarda de Israel. Santo, santo é o Senhor Jesus. Os anjos cantam aleluia. A igreja canta aleluia, Jesus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. O Senhor é a nossa paz, Senhor. Obrigada, Jesus, por acalmar o nosso coração, ó Deus. Obrigada por nos ligar ao Senhor, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela paz neste lugar, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós abrimos o nosso coração para boa semente. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós damos atenção à sua palavra agora, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha se revelar, ó Deus, aos filhos aqui, ó Pai, no íntimo de cada um, Jesus. Senhor, eu peço pela minha vida, Pai. Usa a minha vida como um canal do Senhor, ó Pai, como instrumento Teu. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que eu diminua e o Senhor seja honrado. Que eu diminua, o Senhor seja exaltado. Que eu diminua e o Senhor seja engrandecido, Pai. O Senhor é tão bom, ó Deus. O Senhor mudou a nossa história, Jesus. O Senhor nos tirou, ó Deus, de uma podridão que vivíamos, ó Pai. E o Senhor se apresentou a nós, Deus, nos dando novidade de vida, nos dando esperança, nos dando alegria, Jesus, nos dando sonhos, nos dando saúde, Deus, nos dando, Jesus, vontade de trabalhar, Senhor, vontade de conquistar as coisas, Pai. Vontade, ó Deus, de dar o melhor aos nossos filhos. Obrigada, Senhor, pelo fruto do nosso trabalho. Obrigada pela saúde que o Senhor nos dá, ó Deus. Obrigada porque nós podemos cheirar. Obrigada porque nós podemos ver. Obrigada porque nós podemos sentir, tocar, Jesus. Obrigada porque nós podemos andar livremente. Obrigada pela saúde que o Senhor nos dá, Jesus. Seja conosco agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. O tema dessa palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã foi o propósito de Deus na provação. E a gente vai ler o livro de Jonas. Jonas 1. Você já conhece esse livro? Você conhece a história de Jonas? Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Ela se renova todos os dias. Ela é muito atual. E que você, em nome de Jesus, abra teu coração e deixe o Espírito Santo te direcionar nessa palavra. Jonas foi um profeta vindo de um vilarejo do norte de Israel. E o Senhor deu a ele uma missão de exortar, uma missão de confrontar. Deus contou com Jonas para que levasse uma palavra de alerta à cidade de Nínive. E a gente vai acompanhar essa história, amém? Jonas 1 diz assim:
O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Disse: levanta-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossas vidas. Vamos parar por aí. A gente vê no capítulo 1, no versículo 1, que Deus falou a Jonas e logo ele se aprontou. Logo ele se levantou para cumprir. Mas ele não cumpriu. Ele fugiu de confrontar, de alertar, de se dirigir a uma cidade onde estava sendo destruída, uma cidade que estava morrendo. Nínive estava se acabando com muita destruição. E Jonas foi escolhido pelo Senhor a levar algo, a levar uma palavra de arrependimento, a permitir com que aquelas pessoas daquela cidade se salvassem. Mas Jonas não obedeceu. Jonas fugiu. Ele pegou um barco e se dirigiu ao lado contrário, ao lado oposto daquela missão que o Senhor tinha dado a ele. Quem aqui já fugiu da presença do Senhor? Quando o Senhor te entregou um dia uma missão de você levar a salvação a alguém da sua família. Quando o Senhor te deu uma palavra que não era uma palavra de doçura, uma palavra leve, mas era uma palavra dura que você precisava confrontar aquele irmão em amor. E você fugiu. E a gente se calou. Jonas tinha uma missão dada não por um rei. Foi o Senhor que falou claramente a Jonas e pediu para que ele se aprontasse e fosse levar algo àquela cidade. Só que diante de uma atitude contrária, o que o Senhor enviou? Uma tempestade para chacoalhar as estruturas. Diante de uma desobediência de Jonas. Às vezes, irmãos, a gente fica com medo de falar algo para o nosso irmão, com medo dele se ofender, com medo, o que ele vai achar se eu falar? Mas se é da parte de Deus, se é Deus que te está mostrando, se é Deus que está mostrando para você em amor, filho, eu conto com você com essa missão. A palavra do Senhor fala para a gente se corrigir, se admoestar em amor. Para quê? Para que gere um crescimento, para que gere um amadurecimento.
Só que muitas vezes nós pensamos, mas eu não. O que vão pensar? O que aquele irmão vai achar? Não tem a ver com você. Tem a ver com o reino de Deus. O Senhor nos chamou para uma missão. O Senhor, Ele conta com as nossas vidas para um propósito. Ele não conta com você todos esses anos, ou poucos anos, ou hoje, começando essa caminhada com Deus, para a gente se engordar espiritualmente e ser algo gostoso para nós. Não. Ele te escolheu, Ele te tirou do lamaçal, te transformou, se apresentou a você para que os frutos do Senhor entrassem na sua vida e gerassem novos frutos. Amém? Mas esses frutos é somente para você? Não, irmãos, não é para nós. Esses frutos em nós vêm para nos moldar, para nos tratar, para nos corrigir, para vidas serem alcançadas através de nós. Amém? Porque nós estamos aonde? Ligados à videira. Jesus nos sustenta. Aleluia! Jesus é a árvore onde nós estamos enraizados com Ele. E quando Jonas recebeu da parte de Deus essa missão, ele se escondeu. Ele fugiu. E o Senhor, eu vou enviar uma tempestade para chacoalhar essa pessoa. Nós não podemos aceitar a ficar nessa tempestade, a ficar do jeito que estamos, talvez, e Deus está contando com você, e se você não quer, irmão, Deus vai contar com o próximo. E aí você pode pensar, mas Deus não me usa, Deus não fala comigo. Irmão, você está tão enraizado na videira, você é tão transformado, que Deus, da mesma forma que escolheu Jonas como profeta, Deus te escolhe como profeta. Para quê? Para anunciar as boas notícias às cidades, a lugares, aos seus vizinhos, à sua casa. Só que Jonas se escondeu ao ponto até de ser tranquilo num barco diante de uma tempestade. Jonas fugiu da missão que Deus tinha entregado a ele. E eu coloquei aqui como primeiro tópico: a provação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. A provação acontece nas nossas vidas para nos dar um alerta, para nos fazer ligados, para fazer com que a gente levante de onde nós estamos, talvez mornos, estacionados, parados. Deus vem, manda uma tempestade, um despertar, para que a gente se chacoalhe e acorde. O Senhor, Ele conta comigo. O Senhor, Ele me escolheu para anunciar as boas notícias do reino. O Senhor me chamou para transformar minha casa. O Senhor me chamou para transformar a vida do próximo, com boas atitudes, com boas companhias, com um olhar diferente que o mundo não tem. Hoje, a minha filha está começando a ir para a escola de bicicleta sozinha, e hoje, aí eu fico sempre atenta, na volta dela, que de manhã, quando ela vai, não tem muito movimento, mas quando ela volta, e ela passa por ruas muito movimentadas. E ela chegou em casa tremendo e chorando. Na hora eu soltei ali as panelas, o que eu estava fazendo, falei, filha, que foi? Ela tremia. Aí a gente deu água, ela sentou, ela tremendo, mas ela, mãe, estou com muita fome. Mas ela falou, mãe, eu estava cumprindo as leis do trânsito, eu estava fazendo certinho,
Mas um rapaz muito apressado, ele me xingou de um palavrão muito feio. E aquilo foi de encontro a ela e ela se assustou. E eu falei, filha, eu, Cadu, né? Filha, você estava fazendo certinho, você estava cumprindo, você parou, você não entrou no sinal, né? Sim, mãe, eu fiz tudo certinho, mas eu acho que ele estava muito nervoso, acho que o dia dele não estava sendo bom. Eu falei, sim, filha. Com certeza, ele não conhece Jesus. A gente sabe que no trânsito é uma loucura. As pessoas têm andado desesperadas e se você está fazendo certinho, você ainda leva, mas o importante é que nós estamos andando certinhos, dentro da lei. Mas o Senhor nos chamou, irmãos, para fazer a diferença no trânsito. Porque muitas vezes a gente está apressado. O Senhor nos chamou para fazer a diferença na fila do banco. O Senhor nos chamou para fazer a diferença em todos os lugares. O Senhor, Ele conta com as nossas vidas, não é só aqui na igreja. Ele conta com as nossas vidas lá fora. Ele conta com as nossas vidas para a gente fazer a diferença na vida desse motorista. Porque a gente sabe o quanto rola de briga, de trânsito, de confusão, de estresse. Só que quando acontece isso com as nossas vidas, o que nós fazemos? A gente respira fundo, igual eu falei hoje para minha filha. Eu falei, filha, respira fundo. O importante é que você estava fazendo certo e agora a gente vai orar pela vida desse homem. Ela, mas mãe... Falei, sim, a gente vai abençoar a vida dele, para que isso não ocorra mais. E em nome de Jesus, ele vai encontrar Jesus. Aí ali a gente orou. O Senhor, Ele conta com a gente, irmãos, para esses simples detalhes, dentro da nossa casa, e manifestar o quê? Postura diferente. Da mesma forma que Jonas tinha uma grande missão de ir de barco até uma cidade, é dentro da sua casa, é a sua missão. É na sua família a missão que você tem que ser obediente e pregar Jesus Cristo. É no seu trabalho, é no seu convívio. E quantas vezes a gente foge da presença do Senhor? Quantas vezes talvez a gente se esconde ao ponto de dormir? E pensar, amanhã eu faço. Ou, o próximo faz. O Senhor, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te levantou, irmãos, para agir, para te sacudir espiritualmente se a gente está dormindo. Porque Ele conta com você, porque o lugar que o irmão Marcinho está ali, onde a redondeza que ele vai falar de Jesus, não é o mesmo lugar que eu alcanço. Amém? Porque cada um mora em lugares diferentes. E é onde a gente vai fazer a nossa missão, cumprir o nosso papel, os nossos deveres como cristãos, como filhos do Senhor. O lugar que eu vou não seja o mesmo lugar que você vai alcançar. Só que diante de uma missão dessa, a gente não pode fugir. Porque o Senhor te escolheu para fazer a diferença. O Senhor te escolheu para fazer a diferença nos dias de hoje. Continuando no 7. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido seus deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, elas indicaram a quem? A Jonas, que era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficam apavorados quando ouviram isso,
pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessa? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: e o que devemos fazer com você, para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu: jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Jonas se arrependeu. Jonas se despertou. Jonas percebeu que não adiantava ele fugir, que a tempestade veio por culpa dele. A tempestade causou tudo aquilo na vida daqueles marinheiros que não tinham nada a ver com o problema, por causa dele. Por ele ter negligenciado, por ele não ter obedecido, por ele ter fugido, Deus veio e mandou uma tempestade tão forte, ao ponto dos marinheiros perguntarem: mas por que você fez uma coisa dessa? E ele pediu para que jogasse ao mar: me jogue ao mar que a tempestade vai parar. Ele reconheceu, irmãos, que ele precisa mudar, que ele precisava tomar uma atitude. E trazendo para os dias de hoje, diante de algo que Deus já entregou na sua mão, diante de algo que Deus está entregando na sua mão, daquilo que você precisa arregaçar as mangas e fazer, tomar uma posição e fazer, você tem feito? Nós, como igreja, temos feito? A gente tem olhado para dentro de nós e não para o próximo e falado: Senhor, perdão, a culpa é minha. Eu reconheço os meus erros. Me lança no mar, Senhor, para que essa tempestade acalme e para que vidas sejam transformadas através da minha vida. Uma atitude, irmãos, uma posição faz a diferença. Faz total diferença. Você se posicionar como filho, como cristão, faz a diferença. Por quê? Não estamos só engordando espiritualmente. Eu recebo a bênção, eu recebo a transformação, eu recebo, é para mim, é para mim. Glória a Deus. É para nós, mas para que gere fruto no próximo. É para nós. Toda a correção do Senhor, toda exortação, todo o auxílio do Espírito Santo é para nós, mas para que a gente tenha conduta diferente, para que a gente viva dia após dia diferente. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. E nós não podemos viver como antigamente, amém, irmãos? Pequenas posturas, pequenas atitudes têm que ser mudadas nas nossas vidas. Mas, se diante de algo que Deus te entregou, você fugir, você se esconder, você mudar de caminho, de uma posição contrária, vamos supor, você tem que falar com o irmão, e você vê que o irmão está entrando por aquela porta, e você faz o quê? Sai pela outra. Você foge. Ainda bem que a igreja tem várias portas, porque daí eu consigo fugir. Não. E pode ser, irmãos, que talvez você esteja aqui hoje, e você sinta algo por um irmão que te fez mal, que tenha te falado algo, e você está aqui, congregando, desfrutando, crescendo, mas até quando a gente não vai se posicionar e ir até o nosso irmão e pedir perdão?
Mas eu não fiz nada. Seja o primeiro. Seja o primeiro a fazer diferença. Irmão, eu estou triste com você há tanto tempo. Irmão, eu não aguento mais fingir que eu não te vejo na igreja. Não é assim. Amém, igreja? A gente precisa se posicionar em pequenas posturas, em pequenas atitudes. A gente precisa se exortar em amor, se corrigir. Para quê? Para que a gente cresça e produza mais frutos. E seja bênção na vida do próximo. Irmãos, teve uma situação no Ministério de Adolescentes. Agora, em fevereiro, vai para 15 anos, para a glória de Deus, que a gente está à frente desse ministério tão lindo que é os adolescentes. Mas no início, foi muito difícil. Sabe por quê? Porque você está querendo mostrar Jesus e querendo que esse adolescente, ele aprenda de Jesus. Ele comece a mudar as atitudes, um olhar diferente, um pensamento, um comportamento, o falar, o andar, o se vestir. E teve uma situação que nós tivemos que conversar com uma família desse adolescente. E a família foi totalmente contrária às coisas do Senhor, às direções dadas por Deus. Só que, o que fazer diante disso? Fugir e falar assim, então tá bom. Já que essa família não quer ouvir, não ouça. Deixa que outro fale ou que aconteça algo. Não, irmãos. Se Deus está pedindo para que fale, se Deus está mostrando e você tem paz, você tem clareza, e você sabe que é para crescimento, a gente precisa falar. A gente precisa sim confrontar na palavra de Deus. Porque o confronto, a correção do Senhor, ela dói. Só que ela dói para quê? Para que gere um crescimento, para que gere um amadurecimento, para que gere uma transformação de vida. Se nós naquele tempo tivéssemos nos calado, eu e o Cadu, Deus ia cobrar de nós. Porque ali a gente estava enfrentando uma família que não concordava. Mas, irmãos, a gente apresentou Jesus. Olha, família, é assim, é assado. O Senhor fala isso. O Senhor está mostrando hoje que é isso. Mas, graças a Deus que o Senhor, Ele dá o livre-arbítrio. Ele dá o direito das pessoas escolherem. E Ele fala para nós, eu lhe apresento a bênção ou a maldição? E Ele fala ainda, nos dá uma dica. Eu proponho que você escolha a bênção. Nós não temos que fugir. Nós não temos que se esconder, porque senão o Senhor, Ele vai enviar uma tempestade. E você vai se frustrar, você vai sofrer. Você vai ficar isolado. Você vai se esfriar. Você não vai ter força. Mas o Senhor, Ele te restaura, irmãos. O Senhor, Ele faz a sua vida todos os dias novas, todas as coisas. O Senhor, Ele conta com você. Ele conta com a igreja para que anuncie a volta dEle. Para que anuncie aos nossos vizinhos. Para que a gente viva em paz. Que é possível viver em paz. Que é possível ter alegria. Que é possível ter amor. Diante de um mundo tão difícil. É com você. Essa missão está na sua mão. E você precisa ir adiante. Você precisa avançar. Você precisa crescer. Precisa deixar. Nós precisamos deixar o Senhor tratar com as nossas vidas.
vai doer. Vai doer. Mas é para o nosso crescimento. E graças a Deus que o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Amém? 13. Em vez disso, os marinheiros remaram ainda com mais força para levar a embarcação à terra. Mas quando não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento, então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem. Não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, Tu sabes os motivos que enviastes essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo tempo, no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e por 3 noites. Jonas, se os marinheiros lançassem, Jonas podia ter morrido afogado. Mas o Senhor, Ele poupou a vida do Jonas com o quê? Com esse grande peixe. O Senhor fez com que o grande peixe engolisse ao ponto de Jonas ter esse tempo de reflexão de algo errado que ele tinha feito. Porque ele podia ter morrido afogado, irmãos. Imagina a tempestade. Estava muito forte. O barco estava se despedaçando. Então não era uma tempestadezinha, era uma tempestade zona, grande. E se não fosse esse grande peixe, o cuidado e a mão de Deus, Jonas tinha ido. Mas o propósito do Senhor é tão lindo com os filhos que nos poupa da morte. O Senhor é tão lindo e o propósito dele é maravilhoso que ele nos coloca em um tempo de reflexão, um tempo de amadurecimento, um tempo da gente refletir sobre as posturas, sobre a nossa conduta, sobre o que nós temos feito. Como que está a sua vida? Como está o seu caminhar com o Senhor? O que você tem feito com algo tão precioso que Deus tem colocado na sua mão? Você tem se esquecido, você tem deixado para depois, ou você tem dado para o próximo fazer? Ou você tem tomado postura, você tem tomado atitude de falar: Senhor, obrigada pelo Senhor contar com a minha vida. Obrigado, Jesus, porque eu posso fazer diferença aonde eu for. Obrigado porque eu posso falar livremente, não ser preso. Eu posso levar minha Bíblia e pregar a Tua palavra onde eu quiser, Senhor. Porque nós temos o Espírito Santo, irmãos. Nós estamos cheios da presença de Deus. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas quem está lá fora não está. As vidas estão morrendo, as vidas estão doentes, as vidas estão sofrendo. Na sua rua. No WhatsApp da comunicação da igreja, que a gente recebe aqui no celular, quantas vidas estão pedindo ajuda? Muitas delas são usuários de droga, e outras querem se internar, né? Outras só pedem socorro porque querem morrer, porque estão presas, porque não conseguem mais sair disso. Outras pedem oração, pedem ajuda, pedem socorro. As vidas estão sofrendo, as vidas estão morrendo porque não tem o Senhor. E você conhece alguém que não tem Jesus? Você conhece alguém que não tem Jesus e essa pessoa ela está do seu lado. Ela mora na sua rua. Só que você pode pensar, mas essa pessoa é tão dura de coração, é tão fria, que eu já tentei. E glória a Deus, irmãos.
persevera, dobra seu joelho, continua perseverando, porque essa vida vai se render aos pés do Senhor. Porque você foi chacoalhado espiritualmente para quê? Para não se acomodar, para orar por alguém. Você tem levantado de madrugada, não é por acaso, porque você recebeu um chacoalhão do Senhor para orar por uma vida. Você tem feito a diferença, e glória a Deus por isso. E a gente não pode mesmo parar, a gente precisa avançar, avançar e reconhecer quando a gente tiver algum erro, como Jonas fez, o erro está em mim. Senhor, me corrige, porque eu quero avançar. Me corrige, Senhor, porque eu não quero ficar estacionado. Eu quero avançar, eu quero levar suas boas notícias, eu quero levar salvação, eu quero levar, se for uma palavra de confronto, uma palavra de exortação, usa a minha vida, Senhor, mas parado eu não quero ficar. Amém, irmãos? Nós não podemos ficar parados. Quantos aqui ainda não faz parte de algum ministério? Levanta sua mão. Levanta mesmo, que o Senhor está vendo. Irmãos, o Senhor está te chamando para um ministério. Graças a Deus que hoje na nossa igreja a gente tem os ofícios. A gente tem as frentes aonde você, o Espírito Santo, vai se encaixar no lugar certo. Se você não tem o chamado de ir para a cantina, para servir, no tratar, no atendimento com os irmãos, não é lá que você vai ir, amém? Porque se você tem a facilidade de manusear talvez aqueles botões da mesa de som, é lá que o Senhor vai te usar. Mas o Senhor não quer te ver parado, igreja. A gente precisa se turbinar, a gente precisa se mover, a gente precisa fazer a obra, a gente precisa colocar a mão no arado. Para fazer o quê? A diferença no próximo. Você não vai entrar no ministério para você. Você vai entrar no ministério para agradar o coração de Deus. Deus vai te usar e vidas serão impactadas pela sua vida. Amém? Irmãos, no capítulo 2, Jonas faz uma oração. Jonas rasga o coração para o Senhor arrependido. E no capítulo 3, Jonas ouve e obedece. Jonas capítulo 3:1 diz assim: depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam jejum e se vestiram de pano de saco. Olha o arrependimento. 6. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então, o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais do seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Jonas ouviu dessa vez e logo percorreu o caminho certo.
Jonas ouviu, Jonas, ele entendeu que Deus estava dando a ele mais uma chance. Que Deus conta com ele, para que ele confrontasse aquele povo. E ele tentou fugir desse povo, dessa palavra dura, dessa palavra de confronto. Ao ponto de vidas não serem salvas, não receberem um arrependimento, terem a oportunidade de serem transformadas. Mas quando ele percebeu que se ele não tomasse uma postura, que se ele não falasse, epa, o problema dessa tempestade é comigo, eu não estou tomando uma posição. Deus envia um grande peixe, para que ele ficasse ali, refletindo naquilo que ele fez de errado. E Deus o chama novamente. Vai, Jonas, e anuncie que Nínive vai ser destruída. Jonas foi, confrontou. Deus viu que aquelas pessoas tiveram outra posição e Deus poupou aquela cidade. Uma atitude no Senhor faz muita diferença na vida do próximo. A gente não pode se calar, a gente não pode dizer daquelas coisas que nós temos visto e nós temos ouvido, irmãos. Das maravilhas do Senhor, a gente não pode deixar de falar. Quando nós viemos para a igreja, a gente precisa se entregar de todo o coração. Porque todos os dias nós fazemos coisas, a gente se cansa. Todos os dias é cansativo a nossa vida, porque a gente fica correndo atrás do nosso trabalho, dos deveres dos filhos, do compromisso com o marido, de tudo a gente fica correndo atrás. E quando a gente vai aos pés do Senhor, por muitas vezes a gente vai cansado e nem vai. Talvez a gente entregue a última parte do nosso dia para Deus e ali a gente já está bocejando. Não consegue nem ler um capítulo da Bíblia, porque o cansaço está tomando conta. E talvez a gente perca tantos outros tempos, mexendo no celular, fazendo coisas aleatórias que não acrescentam, que não edificam. E Deus está nos mostrando que Ele está nos dando outra chance. De levar uma palavra de esperança, de levar uma palavra de amor, de levar salvação, de levar consolo, esperança ao próximo. E pode ser que você esteja aqui nessa caminhada com Deus há tanto tempo. Há tanto tempo. Você conhece a história de Jonas, de cor. Mas o Senhor trouxe essa palavra para nós hoje, para a gente despertar. Para que haja um despertar espiritualmente na nossa vida, para que o Senhor venha e nos chacoalhe. E o Senhor, Ele fala, filho, eu conto com você. Eu conto com você, filho. Essa missão eu entreguei na sua mão, não é para o próximo. Não é para a pessoa que está do seu lado. É você que tem que fazer. É você que precisa avançar. Sem questionar, sem argumentar contra Deus, o porquê, Senhor, o porquê. Não, irmãos. Abraão esperou tanto tempo para ter um filho, com tanta idade, né? Abraão tinha. Deus deu a Abraão filho. E Deus pediu a Abraão esse filho. E o que Abraão fez? Não argumentou, não questionou, ele ouviu e obedeceu. E Deus viu aonde estava o coração de Abraão. E Deus não permitiu que Isaac morresse. Deus olha para as nossas atitudes. Deus te conhece no mais íntimo. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar, irmão.
Deus sabe o que você não tem feito. Deus sabe o que você tem deixado para depois, e para depois, e para depois. Só que o Senhor, Ele te chama hoje e fala: filho, eu conto com você. Vá a Nínive e leve salvação, e leve esperança, e leve transformação a todos aqueles que precisam. Porque essas vidas precisam me conhecer como você conhece. O Senhor, Ele conta conosco, irmãos. O Senhor, Ele conta com a igreja. Com seus dons, com seus talentos, Ele conta com você, não é para você. É para o próximo, é para atingir alguém. Essa ferida que talvez esteja doendo, porque a correção do Senhor, Ele está passando aquela bucha, né? O lado verdinho da bucha, mais áspero. Está doendo, mas Senhor, está doendo. É porque Ele está tratando, irmão. Ele está tratando a sua ferida, Ele está te limpando, Ele está te sarando, e glória a Deus, porque você está aceitando essa correção do Senhor. E se você não está aceitando a correção do Senhor, se você está dormindo no barco, a tempestade não vai parar, enquanto você não se posicionar. Se posiciona em nome de Jesus, que o Senhor vai te honrar. Se posiciona, avance, não fique estacionado. Peça ajuda ao Espírito Santo, que as coisas vão mudar em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para que o louvor venha. Vamos abrir lá em Tiago. Tiago 1. Tiago 1, 2. Amém? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Motivo de alegria, irmãos. Mas como que eu vou ter alegria na provação? É Deus cuidando da sua vida, porque Ele quer te moldar. Ele quer fazer com que você cresça. Ele quer atingir um nível na sua vida. Mas diante dessa provação, é que você vai aprender. Você vai aprender. E você vai ter alegria quando você passar. E lembre-se, Senhor, é o Senhor me provando. Me ajuda a ter alegria. Me ajuda a perseverar. Me ajuda a crescer diante disso, diante daquilo. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a viver diferente. Me ajuda a ter postura diferente. Me ajuda a fazer escolhas sábias. Me ajuda.
Só que se a gente não pedir, irmãos, a gente vai tomar atitudes e decisões precipitadas. E que a gente vai sofrer. A gente vai se decepcionar e vai falar assim: puxa, Senhor, mas foi assim, foi dessa forma. Mas o Senhor está pedindo para que a gente o consulte antes. Senhor, é assim que eu tenho que fazer? É já que eu preciso fazer? Qual é o tempo certo para eu fazer? Com quem que eu preciso falar? Como eu devo agir? É se dialogar, irmãos. Não viva por a gente mesmo. Não viva com a força do nosso braço. Às vezes a gente acha que sabe tudo. A gente não sabe. O Senhor que sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas e quer o bem para os filhos. O Senhor, Ele está à porta, esperando que o filho bata. E peça socorro, peça auxílio, peça ajuda. Ele fala para a gente pedir sabedoria, que Ele dá. E muitas vezes a gente pede só coisas que é o desejo do nosso coração. Mas será que é a vontade de Deus? Será que a gente só quer agradar a nossa vida? Será que é isso que Deus tem para mim, Senhor? Ele fala para a gente ter alegria na hora da provação. Porque vai gerar o quê? Amadurecimento. Nós seremos completos. Ele vai dar alegria para que você passe. Mas peça sabedoria. Não fuja. Não se esconda. Você é um profeta do Senhor. Você carrega em você algo tão lindo. Nós carregamos tão precioso que é a presença de Deus. Nós temos manifestado a presença de Deus dentro dos nossos lares. Nós temos tido paciência com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas. Nós temos tido paciência no trânsito. Nós temos tido paciência. Nós temos manifestado o amor do Senhor ao próximo. Nós temos manifestado alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Você tem manifestado essa alegria? Você é filho de um Deus Todo-Poderoso, você é filho. E o Pai conta com o Filho. O Pai conta com a gente, igreja. A gente precisa avançar. A gente precisa tomar atitudes diferentes, posturas diferentes. Seja elas tão pequenas e seja elas grandes. A gente precisa. Deus conta com você. Em nome de Jesus, não fuja mais, porque o Senhor sabe aonde você está. Não fuja, o Senhor sabe aonde você está. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.